Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje eu venho falar sobre depressão na parte espiritual. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo, ajude o nosso canal a crescer, compartilhe, comente, diga o que você achou, clique no sininho aí para receber também todas as notificações do canal e ficar por dentro das novidades. Lembrando que eu não faço trabalhos espirituais para ninguém à distância, eu jogo tarô e baralho cigano e o meu número fica sempre abaixo da descrição deste vídeo para contatos, para quem quiser fazer jogo ou consulta particular. Então, lembrando também que o meu canal não tem o intuito de incentivar ninguém a fazer amarrações, trabalhos de destruição, trabalhos para separar casais. Eu não mexo com trabalhos de destruição. Essa não é a temática do canal. Então aqui é um canal de luz, um canal de conhecimento. Então hoje eu venho falar sobre depressão na parte espiritual. A gente vive numa era de inutilidades. As pessoas em geral estão muito superficiais e vivem sim da inutilidade. A era digital ela veio para mudar, mas quando fulano não quer mais se relacionar com ciclano, ele simplesmente exclui, bloqueia a outra pessoa. E é exatamente essa questão que estamos vivendo. As pessoas em geral estão carregando um grande vazio, uma solidão. Depressão é o mal do século. Temos que entender como você está ocupando o seu tempo. Muitas pessoas chegam a carregar um grande vazio e só querem respostas, mas você tem que se perguntar o porquê que você se sente assim, o que levou você para esse estado de espírito. Se você não lida com seus conflitos de forma equilibrada, isso pode se refletir nas outras áreas da sua vida. É aquilo que eu digo, mente sã, corpo sã. As suas atitudes também vão se refletir para que isso possa acontecer, a depressão. Tem que olhar como você está. A pessoa geralmente, quando ela está em depressão, ela pode até mesmo não perceber que ela está assim. Tem pessoas que ao conversar ou ter um contato com ela, você pode perceber que ela pode estar entrando num quadro de depressão. Tem pessoas que oscilam no extremo das emoções, são muito mais intensas e tem outros que se abalam facilmente com as pancadas da vida. A pessoa que é muito carente, por exemplo, que vive esperando muito dos outros, ela pode ser sujeita a entrar numa depressão, porque ela não foi correspondida. Tem pessoas que vivem só da fantasia, da ilusão. Como podemos querer ter algo que não está ao nosso alcance? Então, é olhar a nossa própria realidade, embora seja um pouco difícil para essas pessoas que estejam em depressão. A depressão, ela nos leva para um quadro em que podemos ter obsessores. Exemplo, a pessoa que só vive trancada no quarto, que só vive de mal com a vida, só vive com dor, não se esforça para sair dessa situação, principalmente se for um caso de depressão mais grave. A pessoa que é depressiva, ela tem essa tendência de abaixar o seu padrão vibratório e aí ela é um alvo fácil para obsessores. Tem casos em que a pessoa não quer mais comer, perde a vaidade, só vive aí se fechando em si mesma. Tem casos mais graves que eu já peguei, que a pessoa vai se entregando ali aos vícios de droga, de bebida. Tem casos em que a pessoa realmente ela entra nesse mundo dos vícios por falta ali do amor do pai, da mãe. Então ela vai buscar o acolhimento que ela não teve ali nas drogas. E isso é sim uma fuga da realidade. Infelizmente, essas pessoas terão que aprender com as escolhas erradas que elas mesmas fazem para a vida delas. A pessoa com dependência emocional, ela caminha
para uma depressão porque ela depende de outras pessoas. Geralmente elas elegem pessoas tóxicas e se envolvem e nunca sai coisa boa num relacionamento assim. Tem aquela pessoa que não aprendeu a dizer não, que fica carregando tudo com ela. É uma pessoa sujeita a caminhar para um quadro de depressão mais grave. Todos nós somos sujeitos à depressão, mas é claro que tem pessoas que são mais propícias do que outras. Uma pessoa que está em depressão, ela não precisa estar chorando e nem isolada para estar em depressão. Vão ser alguns comportamentos que você vai perceber. A depressão, ela pode acontecer em qualquer idade. A pessoa depressiva, ela não vê graça na vida, ela parece que para ela o colorido da vida já não existe mais. Ela é aquela pessoa que empurra a vida com a barriga. E quando vamos tentar ajudar uma pessoa depressiva, temos que estar preparados, porque dependendo do grau da depressão, ela pode puxar para baixo, te envolver e falar que os problemas dela são muito maiores, que a dor dela é maior, que ela não consegue enxergar a solução e nem caminhos alternativos para sair dessa condição. Muitas das vezes ela não dá essa chance. Ela não consegue enxergar a saída, porque ela não tem ferramentas para lidar com isso. É compreensível. Cada caso é um caso, porque tem pessoas que ficam anos vivendo uma revolta, que ela alimenta ali, e aquilo, que sempre eu falo, não espere muito dos outros. Não espere muito dos outros. Tem pessoas que vêm se consultar comigo numa consulta de tarô, de baralho cigano, e dá para perceber pela atitude da pessoa, pela conduta dela, de acordo com a orientação que eu vou orientando ali, vou abrindo as cartas, de acordo com o tipo de situação que ela traz, que é uma pessoa que o quê? Já tem o costume de se escorar nas pessoas da família, nas pessoas que ela se envolve, e ela vai levando isso para a vida assim, ou seja, ela vai para a vida assim, insegura. É uma pessoa dependente, então é complicado ela depositar as expectativas de felicidade dela no outro. E se isso não acontece, ela se frustra, ela se fecha e tem o que chamamos de depressão. Tem aquela pessoa que não se realizou com seus sonhos e ela se frustra e a cada dia mais vai se deprimindo. A gente tem que buscar outros caminhos e não se entregar para a falta de esperança, para a falta de fé, para tristeza profunda. Então eu vou dar aqui um exemplo. Tem pessoas que já receberam ali a ingratidão e elas ficam ali remoendo isso durante anos. Ela fica ali sofrendo e isso não é bom. Tem que procurar desconstruir a revolta dentro de você e entender que o mundo dá voltas, entender que tudo se dissipa. Tem muitas mulheres que, na parte amorosa, por exemplo, tem muita dificuldade de virar a página. O ex já seguiu o caminho dele e ela fica ali vivendo o passado, amargurada, sofrendo, porque ela escolheu assim. Não tem quem tire isso do pensamento dela, da mente dela, porque ela não quer. É claro que existem homens também que buscam voltar com a ex. Muitos não conseguem, mas o mundo ele é grande e cheio de oportunidades e essas pessoas acham que o mundo acabou e elas não enxergam além disso. Eu vejo casos de mulheres que, pelo fato de o ex não querer voltar, ela fica ameaçando se matar, fazendo verdadeira histeria. Resultado, não é feliz, não deixa ninguém ser feliz. A pessoa que está deprimida, ela precisa de ajuda, ela precisa de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, tem que procurar cuidar da mente. Também existem outros casos, Quando a pessoa se decepcionou com alguém, ou quando ela passou por uma perda na família, de alguém muito importante, para essa pessoa que ela não superou a perda, isso também pode trazer um quadro de depressão. A pessoa terá que entender que a morte faz parte da vida e a gente tem que lidar de uma forma natural possível com a perda de um ente querido. Eu já peguei casos de uma moça que não aceitava a morte do pai e ficava ali chorando
passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, muito tempo. Isso é um quadro grave de depressão. Quando a pessoa começa a parar de comer, quando ela começa a definhar, quando ela não quer fazer mais nada, isso é um caso grave. Essas pessoas têm que ter, sim, um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Na parte física, a pessoa tem que fazer o quê? Procurar se alimentar bem, precisa praticar atividades físicas e prazerosas que despertem o prazer da vida, procurar ocupar a mente com coisas que agreguem a pessoa e não viver a derrota, a frustração, procurar ter contatos com pessoas otimistas e alegres que podem fazer toda a diferença. Em alguns casos, a pessoa precisa procurar melhorar a autoestima dela, se sentir bonita, bonito, buscar resgatar isso, procurar um psicólogo, um psiquiatra. As pessoas, em geral, elas têm preconceito, de procurar, sim, um psiquiatra, um psicólogo. Existe esse tabu. Eu conheço várias pessoas que não vão ao psicólogo porque têm esse preconceito e acha que psicólogo e psiquiatra é coisa de maluco, e não é assim. Por quê? Esses profissionais, eles são preparados para lidar com essa questão da mente. Quando uma pessoa vem numa consulta e ela está num quadro grave de depressão, eu vou encaminhar ela para um psicólogo, para um psiquiatra. Eu não posso fazer a parte além do espiritual. A minha parte é o espiritual. É o aconselhamento, é as cartas. Eu não vou fazer o papel do médico porque eu não trabalho com a medicina. Então a gente não pode negar a medicina tradicional. Então é ideal você procurar um psiquiatra na parte física. Ele vai tratar você com remédios que ele vai recomendar você usar. O psiquiatra, ele vai ter o conhecimento e o preparo para te medicar. Eu não recomendo que a pessoa ache que o amparo espiritual deva resolver tudo e ela tenha que rechaçar a parte física. Aí que ela se engana. Tem que ter as duas partes juntas. O tratamento da parte física e espiritual tem que andar junto. Eu recomendo fazer terapias para você entender os gatilhos que desencadearam essa tua depressão. Por que você está em depressão? Por que você de repente está caminhando por um quadro de depressão? Então é importante você entender, eu tive uma depressão, é importante você entender, eu estou tendo uma decepção com uma situação, o que é muito diferente de você estar em depressão. O que a pessoa tem que fazer a nível espiritual? No candomblé, a pessoa precisa dar comida ao ori, a cabeça dela. A cabeça boa significa destino, vida boa. Cabeça ruim, vida ruim. A pessoa que tem a cabeça boa, que está sempre cuidando do seu ori, dando comida à cabeça, ela tem mais facilidade para vencer os problemas. Então é bem diferente daquela pessoa que tem a cabeça fraca, que se abate com tudo, que essa sim é mais sujeita a entrar em depressão. Cuidar de auri é muito importante. Tá? Então, quando a gente tem uma cabeça boa, a gente tem facilidade para vencer os problemas. Na Umbanda, se faz banhos de ervas. Que tipo de banhos pode se fazer para depressão? Manjericão, rosa branca, essências de jasmim. Banhos para tirar tristeza. 1 colher de anis estrelado, 3 pedaços ou 3 paus de canela e 2 litros de água. Vai colocar para ferver, vai colocar ali 1 colher de sopa de anis estrelado, 3 paus de canela, vai esperar esfriar e vai fazer esse banho. Banho para tirar tristeza. 1 colher de anis estrelado, 10 folhas de boldo, que serve para descarregar, purificação da sua áurea, 3 galhos de alecrim. É uma erva que vai trazer alegria, elevar a autoestima, o padrão vibratório, promovendo proteção espiritual, atrair a prosperidade e nos protege contra o mal. E 1 galho de manjericão, que é o símbolo da força, da prosperidade, da purificação de energias.
Então, aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses elementos e vai colocar eles numa panela, tá? No caso aí os 2 litros de água, a canjica, né? Aí você vai usar a água da canjica. E as 10 folhas de boldo e os 3 galhos de alecrim e um galho de manjericão. Tá? Vai botar para ferver, vai esperar esfriar e vai jogar da cabeça aos pés. E vai sempre acender uma vela para o seu anjo de guarda. Banhos para a depressão. Uma vela que você pode acender em cima de um pires, sempre no lugar alto, colocar um copo com água. Vai fazer ali, vai procurar a erva poejo fresca. É bom fresca. Sabão de coco. Então você vai fazer o quê? Vai botar essa erva para ferver, vai esfriar ali com 2 litros de água, lavar a cabeça com sabão de coco e vai vir com seu banho fresco de poejo, cabeça aos pés. E vai fazer aí suas preces. Repetir por 6 dias. Ainda na parte espiritual, é muito bom lavar a cabeça com água de coco, tomar banho de coco e também beber água de coco. O coco ele serve para tirar desânimo. Ele é muito bom para dar motivação, a água de coco. Procure fazer o banho do Aje com sabão africano. Acender uma vela de 7 dias com um copo com água para o seu anjo de guarda e trocando sempre a água e fazendo preces. Fortalecer a sua conexão com o espiritual pode te ajudar muito, independente de religião. Procurar fazer o Salmo 118 3 vezes ao dia em voz alta. Mudar suas atitudes. Esse aqui é o principal. Não adianta eu cuidar da parte espiritual, eu vou fazer o banho, eu vou me cuidar e eu vou continuar tendo as mesmas atitudes. Isso não vai resolver nada. E aí é tempo jogado fora. Se você não acredita no espiritual, é melhor não fazer. Então o interessante é quando você acredita, quando você tem alguém ali te incentivando, te estimulando a fazer isso, que é um caminho positivo que pode trazer luz para você. Você pode sair dessa condição. Procure não colocar suas expectativas em pessoas, porque pessoas são falhas, seres humanos são falhos, e você estará sujeito a se decepcionar mesmo. Se você não pode fazer preces, não está na condição de se cuidar, o ideal é alguém da família ou da tua consideração pedir por você. É muito difícil uma pessoa sair da depressão sem tratamento espiritual. Por isso que eu falo da parte espiritual. Eu penso que todas as pessoas que sofrem de depressão merecem ajuda, o apoio para sair desse estado. Geralmente a pessoa depressiva, ela pode sentir apatia, desânimo, tristeza. A tendência de uma pessoa depressiva é ir se fechando, ela vai se isolando. A pessoa depressiva é aquela que já está sem esperança, sem fé, já não acredita em nada. Não podemos confundir depressão com vitimização, tá? Geralmente a pessoa perde o interesse por coisas que ela gostava de fazer, e esse é o principal sinal, tristeza que não passa. A pessoa pode ter perda de memória, dependendo do grau de depressão. A depressão, ela é uma tristeza crônica que pode se somatizar por outros problemas. A pessoa pode ter alterações de humor, quando a pessoa não vê aquilo que ela quer que aconteça. A pessoa pode carregar culpa e até amargura com a depressão. Pode ser uma pessoa que só dorme, acorda e dorme. Ela tem uma fuga ali nesse processo. Pode ser aquela pessoa que tem também insônia. A depressão, ela pode ser leve, como também pode ser moderada, como pode ser profunda. A pessoa depressiva, ela vai ter dificuldade de superar situações muito difíceis, porque ela fica fragilizada. Dependendo da situação, a pessoa pode entrar em depressão, porque ela pode se sentir sozinha, né? Por exemplo, pessoas que vivem numa região fria são mais propícias a entrar em depressão. Exemplo, uma pessoa que vive na Alemanha e lá, na época de inverno, lá faz muito frio. Mesmo em dias claros, lá o sol de lá não é igual aqui, o sol do Brasil. Então as pessoas são mais sujeitas a entrar em depressão, num frio, numa solidão. Tem a depressão pós-parto, que pode ocorrer no caso das mulheres.
Não existe essa história de que depressão é mimimi, é frescura, pode ser a falta de entendimento de quem pensa assim. A pessoa em depressão, ela se sente infeliz, ela se sente triste. É sério isso. Ela fica sujeita a baixa imunidade. Em alguns casos, a pessoa sente realmente fraqueza, irritabilidade. Pessoas que sofrem abusos psicológicos ou sexual são sujeitas à depressão, sim. O primeiro passo é a pessoa querer se ajudar. Tem casos bem graves que a pessoa ela tenta até cometer o suicídio, porque ela carrega a culpa. A pessoa tem pensamentos autocríticos, de culpa. A culpa que toma conta dela, e muitas das vezes essa culpa ela não está na responsabilidade daquela pessoa. E isso fica insustentável, a dor também, né? Então a pessoa fica suscetível à dor também. A pessoa com depressão, ela diminui a sua libido na parte física. Depressão, ela interfere nas nossas relações sociais. Ela não tem satisfação nas relações sociais, a pessoa depressiva. Então você pode ver que tem pessoas que fazem tantos planos e isso não acontece. E o que acontece? Ela acaba se frustrando. Então vamos aprender a viver um dia de cada vez, a não criar expectativas nos outros. Pode ser aquela mãe que espera muito do seu filho e quer que o seu filho seja um bonequinho, como ela projetou, que ele siga ali o caminho que ela escolheu. E se isso não acontece, ela se frustra. Tem mães que passam por essa situação. E o que eu mais vejo, né, são mães que carregam um grande desgosto, porque ele resolveu seguir uma outra área que não era a que eu queria. Elas geralmente falam assim, numa consulta de tarô e baralho cigano. Eu já peguei casos de pais que tiveram filhos ali, né, com um dom para música, para arte, e foram forçando o filho, né, a não seguir a música, a arte, e forçando o filho a seguir a carreira da engenharia. Resultado, né? Os filhos crescem ali o quê? Infelizes e hoje são depressivos. Isso é só um exemplo. Pode ser aquela mulher que deseja um casamento perfeito, isso não acontece. Pode ser aquela pessoa que luta e se esforça uma vida inteira e tem uma vida difícil, porque ela acaba, sem perceber, criando uma áurea negativa, porque é aquela pessoa que só vive reclamando, se lamentando, se lamuriando. Não existe pessoas perfeitas. Procure buscar o seu equilíbrio. A gente precisa ter muito amor no coração para ouvir, sem julgar, uma pessoa que está passando por um processo de depressão. O ideal é a gente estimular a pessoa que está em depressão, a pessoa que está passando por um processo de depressão, seja leve, moderado ou grave. O ideal é incentivar pessoas que estejam passando por depressão a se cuidar, se tratar, mostrar que vale a pena, que existem caminhos para essa pessoa. Eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de interagir com o nosso canal, de dizer o que você achou, recomende este vídeo para um amigo. Eu vou ficando por aqui e deixo sim o meu abraço de luz a todos e paz para